Vamos começar essa aula falando sobre princípios constitucionais do direito penal, dentro de direito penal. O tema de hoje é princípio da legalidade e reserva legal. O princípio da legalidade é a base de todo o sistema penal e está previsto no artigo 5º, Chit da Confira 88, com redação repetida no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Repara que essa regra é fundamental para garantir que ninguém possa ser punido por uma conduta que, ao tempo em que foi praticada, ainda era lícita. Ela serve para evitar a criminalização retroativa de atos que eram legais no momento do seu cometimento. Subprincípios da legalidade. Reserva legal exige que a criminalização se dê por meio de instrumento normativo específico, lei em sentido estrito. Anterioridade da lei penal exige que essa lei já esteja em vigor antes da prática do fato. Guarda essa ideia, esses dois subprincípios trabalham juntos para garantir ainda mais a segurança jurídica, assegurando que uma conduta só possa ser criminalizada se prevista e vigente na lei ao momento do seu cometimento. A reserva legal estabelece que somente lei em sentido estrito pode definir condutas como crime, e combinar sanções penais, penas e medidas de segurança. Isso significa que medidas provisórias, decretos e outros atos infralegais não podem criar crimes nem estabelecer penas. Repara que a lei é muito clara sobre isso, apenas ela tem o poder de definir condutas criminosas e fixar as consequências legais para esses delitos. Qualquer outro tipo de ato governamental, como medidas provisórias ou decretos, está fora dessa competência. Repara que a Constituição brasileira proíbe expressamente a edição de medida provisória, MP, sobre matérias penais. Essa vedação se aplica tanto ao direito penal comum quanto ao militar. Na prática, isso significa que o Congresso Nacional é o único responsável por criar ou modificar leis penalizadoras. No entanto, no Supremo Tribunal Federal, STF, prevalece uma interpretação mais flexível, admitindo algumas exceções. Pensa assim, as MPS não podem criar novos crimes nem aumentar penas, pois isso violaria a reserva legal, que estabelece que apenas o Congresso pode legislar sobre esses assuntos. Mas há um caso especial, as MPS podem tratar de matérias penais excepcionalmente para beneficiar o réu. Isso inclui abolir um crime ou diminuir uma pena. Guarda essa ideia, pois é uma situação bastante rara e tem suas limitações. É importante notar que se uma MP criar um tipo penal, ela será considerada nula desde o início. Essa nulidade não pode ser sanada mesmo que o Congresso Nacional venha a convertê-la em lei posteriormente. A reserva legal também exige que o tipo penal seja claro, preciso e determinado. Imagine uma lei que fala em criminalizar condutas que atentem contra os bons costumes. Isso é vago demais. Ela não fornece um padrão claro para as pessoas saberem antecipadamente se estão cometendo um crime ou não. Essa exigência de clareza, chamada de princípio da taxatividade da lei penal, garante que o tipo penal seja especificado com precisão, permitindo que os cidadãos compreendam e se guiem por ele sem ambiguidades. Repara que são normas que dependem de complementação por outra norma para serem aplicadas. Por exemplo, na legislação sobre drogas, a expressão substância entorpecente precisa ser definida por meio de um ato normativo especificando quais substâncias se enquadram nesse conceito. Espécies de norma penal em branco. Homogênea, sentido amplo, complementada pelo mesmo órgão que editou a norma, fonte homóloga. Heterogênea, sentido estrito, complementada por um órgão diverso do que editou a norma, fonte heteróloga. Apesar de debates doutrinários sobre o assunto, predominante é o entendimento de que essas normas penais em branco não violam a reserva legal. Isso ocorre porque seria praticamente impossível para o legislador esgotar todas as especificações técnicas necessárias dentro da própria lei. A analogia é um método de integração aplicado quando não há norma regulando determinada situação. O juiz então utiliza uma norma prevista para um caso semelhante. No entanto, existem duas categorias importantes a considerar, a analogia in malum partem e a in bonum partem. Analogia in malum partem x in bonum partem. In malum partem, proibida porque violaria a reserva legal, o juiz não pode criar um crime ou agravar a situação do réu por semelhança com outra conduta, pois isso seria contrário ao princípio de que só o legislador pode definir as infrações e suas penalidades. In bonum partem, permitida, serve para beneficiar o réu, mas ainda assim não viola nenhuma norma legal. Repara que a interpretação extensiva é diferente da analogia. Na interpretação extensiva, a lei disse menos do que pretendia dizer, e o intérprete apenas revela a real vontade da norma. Embora não seja um tema pacífico, o Supremo Tribunal Federal, STF, prevalece na posição de que a interpretação extensiva é possível mesmo quando prejudicial ao réu, pois não se trata de criação de uma nova norma, mas sim de extração do verdadeiro alcance da norma já existente. Repara que para uma lei criminalizar um ato, ela precisa estar em vigor antes da prática do fato. Daí surge o princípio da irretroatividade da lei penal. Geralmente, a lei penal não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência. A lei penal pode beneficiar o réu ao retroagir, isto é, quando uma nova legislação reduz a pena mínima ou máxima do crime cometido pelo réu ou exclui uma qualificadora que tenha sido aplicada.
Essa possibilidade de retroatividade está prevista no artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal de 1988 e no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal. É importante notar que mesmo se a sentença penal condenatória já tiver transitado em julgado, a retroatividade benéfica ainda pode ser aplicada ao réu. Guarda essa ideia, a lei não fica presa às decisões já tomadas e pode beneficiar o réu independentemente do trânsito em julgado da sentença. Agora, atenção, aqui vem um ponto que costuma confundir na hora da prova. Repara que a reserva legal e a anterioridade são subprincípios distintos dentro da legalidade. A reserva legal trata do instrumento normativo, precisando ser lei, enquanto a anterioridade se refere ao momento, exigindo que a lei seja anterior ao fato. Pontos que costumam confundir na prova. O Ministério Público pode tratar de matéria penal apenas para beneficiar o réu, jamais para criar crime ou agravar pena, mesmo que posteriormente a medida seja convertida em lei. Normas penais em branco não ofendem a reserva legal. Isso é um entendimento pacífico, apesar da minoritária divergência doutrinária. Analogia em bonum partem é permitida, só a in malum partem é vedada. Não confunda isso com toda analogia é proibida em direito penal, essa afirmação está errada. Interpretação extensiva e analogia são conceitos diferentes. Segundo o STF, a interpretação extensiva pode ser aplicada mesmo contra o réu, pois ela apenas revela o real sentido da lei já existente, não cria uma nova norma. A retroatividade benéfica atinge até sentenças já transitadas em julgado, não se limita a processos em curso. Erros clássicos que aparecem em prova. O princípio da legalidade se desdobra em dois conceitos principais, a reserva legal e a anterioridade da lei penal. A retroatividade, como regra geral, não existe, na verdade, é a irretroatividade que prevalece, sendo a retroatividade apenas uma exceção quando benéfica ao réu. Em matéria penal, a analogia in malum partem, prejudicial ao réu, é vedada. No entanto, a analogia in bonum partem, beneficiosa ao réu, é plenamente admitida. A tipificação de conduta como crime deve ser feita por lei em sentido formal, isso significa que é necessária uma lei emanada do Poder Legislativo para criar tipos penais. Não se exige apenas a lei em sentido material, ou seja, a descrição da conduta proibida. MP, medida provisória, jamais pode agravar pena ou criar crime, independentemente de posterior conversão em lei pelo Congresso. A nulidade da MP nesse ponto não é sanada. A criação de tipos penais por MP é inválida porque, embora a MP tenha força de lei para diversas matérias, a Constituição Federal veda expressamente que ela trate de matéria penal para prejudicar o réu. A força de lei da MP não supre a exigência de lei em sentido estrito, formal, para fins penais. A teoria dos poderes implícitos não permite ao juiz aplicar uma pena mais branda não prevista expressamente em lei, por extensão da permissão de aplicar uma pena mais severa. Vigora a reserva legal, tanto a conduta proibida quanto a sanção, inclusive seu preceito secundário, devem estar expressamente previstas em lei formal. A vedação da pena de morte e penas perpétuas não decorre do princípio da ofensividade. Essa vedação é do princípio da humanidade, que limita as penas, e não do princípio da legalidade nem da ofensividade, não confundir os fundamentos de cada princípio. Resumo em 30 segundos. Legalidade engloba a noção de reserva legal e anterioridade. A reserva legal só pode ser criada por lei no sentido estrito, ela não cria crime nem comina pena. Já o Ministério Público, MP, nunca cria crime ou agrava pena, mas pode, excepcionalmente, beneficiar o réu. Se a lei penal for vaga, isso viola a taxatividade e também a reserva legal. No entanto, uma norma penal em branco não viola a reserva legal, é um entendimento pacífico. As normas podem ser classificadas como homogêneas, que têm a mesma fonte, ou heterogêneas, com fontes diversas. A analogia in malum partem é proibida, enquanto a analogia in bonum partem é permitida. A interpretação extensiva, por sua vez, é permitida mesmo contra o réu, conforme decisão do STF. Anterioridade implica que a lei deve ser anterior ao fato, regra geral é a irretroatividade. No entanto, há uma exceção, se a lei penal for benéfica, pode retroagir mesmo após o trânsito em julgado. Dicas para a banca Sebrasp. O Sebrasp costuma testar este tema por meio de assertivas que afirmam a vedação da analogia decorre do princípio da legalidade, correto, mas atenção, só é vedada a analogia in malum partem. Tentam confundir reserva legal com anterioridade, ou apresentam desdobramentos errados do princípio da legalidade, como incluir taxatividade ou retroatividade como regra, como se fossem os dois subprincípios oficiais. Cobram a exceção da retroatividade benéfica mesmo após trânsito em julgado, como decorrência constitucional direta, artigo 5º, XL, que não depende de repetição em lei ordinária. Exploram a vedação à criação de crimes por medida provisória, inclusive quando a posterior conversão em lei pelo Congresso, a banca costuma afirmar, de forma errada, que a conversão sanã o vício. Testam a teoria dos poderes implícitos como suposta exceção à legalidade estrita, é sempre pegadinha, pois essa teoria não se aplica para criar sanções não previstas em lei. A regra de revisão é clara, só lei, em sentido estrito, cria crime e comina pena, e essa lei precisa ser anterior ao fato, qualquer tentativa de burlar isso via MP,
Analogia contra o réu ou lei vaga é inconstitucional, salvo se o resultado for para beneficiar o acusado. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem também está estudando para a prova.